com mais Saúde na TV e hoje, Dia das Mulheres, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e falando sobre sexualidade feminina. Bom, doutora, voltamos então aqui com as perguntas da internet, como eu anunciei no bloco anterior. Vamos dar uma olhada na primeira pergunta, pode rodar. Tenho 45 anos de idade e 20 de casada. Já não tenho a mesma disposição para o sexo como antes, mas sinto que amo meu marido da mesma forma. Isso é normal? É a pergunta da Ana Júlia, do Jardim Santa Felicidade. Depois de tanto tempo, né, de casado, 20 anos de casado, 45 anos, é normal ter essa... Olha, Ana Júlia, isso é normal, né? Assim, isso acontece, né? Mas o que é importante é a capacidade de você interferir nessa fase da sua vida, de também criar modificações na conduta sexual, né? Porque isso vai entristecendo, né? É como se a gente fosse perdendo coisas que eram tão legais ali e chega numa fase, é porque eu tô com 40... Não, existem as mudanças, mas você pode ter qualidade, né, de vida boa em relação, né, é uma fase gostosa da mulher, né, quer dizer, muitas vezes você tem quedas hormonais que implicam, né, na diminuição do desejo e tal, mas eu acho que depende da questão relacional, porque se sempre teve uma vida sexual boa, não tem motivo. O que tem é de se ajustar a cada fase, porque com 30 é uma forma, com 40 é outra, com 50 é outra, né, e assim vai, né, mas o importante é a questão, um bom relacionamento, senta, conversa, surpreende o parceiro, né? Cria algumas situações mais agradáveis, pensa nos momentos bons que já tiveram, relembra momentos juntos, que isso te faz ficar mais... né? Eu falo assim, então acho que a gente tem que estar procurando também se adaptar, são fases de adaptação. Quando chega nesse caso, onde é casada há muito tempo, já, algumas, sei lá, fantasias, algumas coisas também pode ajudar. Sim, com certeza. A ativar aí o ânimo sexual, né? Porque muitas vezes é uma fase que o casal está passando estresse ou dificuldades financeiras, né? E tudo isso implica, né? Implica. Então você tem de fazer uma avaliação ali, mas também assim, saber separar. Se sempre teve uma conduta sexual boa, não são as dificuldades, né? Que vai atrapalhar. É a questão relacional, do afeto, do companheirismo, da valorização do parceiro por você, né? Porque tem toda uma modificação do corpo, teve filhos, né? A questão, você engorda, você perde né? Então você começa também a se maltratar pela própria percepção sua, né? E às vezes nem é a questão sexual. Sim. Né? Bom, temos então mais uma pergunta, pode rodar. Existe mesmo o tal do ponto G? É a pergunta do Leandro Evaristo, do Centro. Bom, então isso é uma pergunta que muita gente faz, existe, não existe, muita gente fala que existe. Isso é uma polêmica, né? Isso somente polêmica, está quase virando um mito, né? E pelo que eu sei, né, não existe nada comprovado que existe, né? O que tem de se pensar, né, que a vagina é um órgão extremamente sensível, né? Tem localidades que tem mais inervações, menos inervações, né? E que pode ser tocada e a pessoa ter prazer, mas cientificamente que existe ali um determinado local que vai fazer sentir mais ou menos prazer, né? Quer dizer, porque tudo depende de como você interage na concentração, de ter atenção ao estímulo, à excitação, né? Joia. Bom, mais uma pergunta então, vamos dar uma olhada? Perdi minha virgindade muito tarde. Desde então, gosto muito de praticar o sexo, às vezes em excesso. Isso é algum tipo de tara ou é comum nas mulheres? É a pergunta da Carolina, do Jardim Bandeirantes. Tá. Carolina, depende da sua idade, né, da faixa etária, né, que você começou a fazer sexo, né, quer dizer, às vezes você fala tarde, porque comecei com 24 anos, né. É considerado tarde, por exemplo, 24 anos? Hoje eles começam bem mais cedo, né, existe até uma precocidade em relação, né, à iniciação sexual, que é uma preocupação né, para os pais, para a família. O indivíduo ele pratica o sexo começa muito cedo, mas as responsabilidades ele não tem as mesmas responsabilidades como se tivesse feito um pouco mais tarde, né? Com certeza. Então
né, você falar é uma tara se você perceber que existe uma normalidade, né? Que seja considerado tara? Existe alguma coisa assim, não, isso é considerado como tara porque tá... Não, é que às vezes a pessoa tem uma alteração, uma frequência maior, tal, já fica se colocando ali, né? Porque a não ser que vira uma compulsão, né? Aí sim é uma coisa que precisa tomar medicação, né? Ver o que está acontecendo, né? Porque é claro que existe, né, um limite ali para a sexualidade, né? Você começou a incomodar, a criar desconforto para você, para o outro, né? Eu acho que... O normal de um casal, normal, não considerado, né? Quantas vezes na semana é considerado normal um casal praticar o sexo? Né? Nas pesquisas que existem, né, igual da doutora Carmita Ábido do Hospital das Clínicas, né, as pesquisas realizadas aí é que a média é de 3 vezes por semana, né? 3 vezes por semana. Né, é o que, dependendo da faixa etária, é o ideal. Né? Isso, na verdade, vai mudando muito, né? Quando o casal se une ali, começa a namoro, aí praticamente todos os dias, isso, aí depois casa, vai diminuindo, vai dando essa diminuída. Né? Isso é normal. Isso é normal, porque você passa a ter acesso ao outro, você diminui a questão da fantasia, do pensamento, você está trocando outras coisas no dia a dia, que é a casa, as preocupações diárias ali, então o sentimento muda, e muda também, né? Porque cansa mais, trabalha mais, né? Não adianta o marido também querer cobrar da mulher agora e falar, mas na época que a gente namorava era assim, era assim. Muda muito, né? Muda, e aí entra a gente aprender muito cedo a questão dos limites, né? Hoje eu vejo as pessoas sofrendo muito porque elas não impõem um limite no desenvolvimento. É como assim, eu era assim e vou manter assim até quando? Mas não é assim, porque você mudou de uma condição para outra. Você é solteiro, você tem um certo tipo de liberdade. Você casou, é outro tipo. Então tem que, né, saber que existe limites. Fiz tal coisa, eu vou para outra fase, vou ter outros ganhos, né? Mas não precisa ser igual, né? Exatamente. Né? Eu acho que... Bom, vamos então para mais um intervalo, doutora. Voltamos daqui a pouco com mais Saúde na TV. Fique com a gente.